Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 25 de janeiro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha a nossa programação aqui pela rádio número 1 da região. Confira agora então os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Concurso unificado, mais de 700 mil inscrições são recebidas em 5 dias. Polícia Federal faz operação contra vazamento de tema da redação do Enem. Goiânia registra 231 casos de dengue. Goiás realizou mais de 830 transplantes em 2023. 2.100 pacientes ainda aguardam na fila. El Niño e altas temperaturas favorecem aumentos de casos de dengue. Brasil abre novos mercados para o agronegócio na Ásia. Candidatura de Caiado à presidência da República encorpa e já é tratada como natural pela imprensa nacional. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Uma ótima manhã de quinta-feira para todos que a partir de agora passam a sintonizar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos atualizou nesta quarta-feira o número de inscrições recebidas para o concurso público nacional unificado. Mais de 700 mil pessoas já se cadastraram no CNPU, que ficou popularizado como o Enem dos concursos. As inscrições começaram na última sexta-feira e seguem até o dia 9 de fevereiro. A expectativa do governo é que o certame receba mais de 3 milhões de cadastros. O candidato tem que pagar R$90 para concorrer aos cargos de nível superior e R$60 para disputar os cargos de nível médio. Quem quiser pedir isenção da taxa de inscrição, se atender aos requisitos necessários, tem apenas até a próxima sexta-feira para entrar com a solicitação. A primeira edição do concurso unificado vai ocorrer no dia 5 de maio em 2 turnos, pela manhã e à tarde, com aplicação em 220 cidades de todo o país. A Polícia Federal deflagrou a Operação Limite Virtual na manhã desta quarta-feira para apurar suspeitas de vazamento da prova do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023. As equipes estão cumprindo 2 mandados de busca e apreensão deferidos pela Justiça Federal em Sobral, no Ceará. A corporação detalhou que 15 policiais federais atuam na operação. Estão em apuração indícios de crime de divulgação ilícita do conteúdo da prova nas mídias sociais por um investigado morador de Sobral. Após comunicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, a Polícia Federal identificou o suspeito do crime. No ano passado, todos os candidatos precisaram escrever um texto argumentativo dissertativo em até 30 linhas sobre o tema Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. As condutas do investigado podem configurar inicialmente o cometimento do crime de fraude em certame de interesse público, com penas que chegam a 8 anos de prisão. O nome da operação busca alertar as pessoas sobre os limites que devem ser impostos nas mídias sociais. E o governo tem opção para a correção da tabela do imposto de renda. Norberto Notari fala sobre essas mudanças. O objetivo do governo em isentar do imposto de renda quem recebe até 2 salários mínimos demonstra a desigualdade entre os contribuintes. A intenção foi reforçada nesta semana em entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a uma emissora de rádio. De acordo com ele, é necessário procurar uma alternativa de mudança, já que com o aumento do mínimo, pessoas terão um corte maior. A isenção era para quem tem rendimento até de aproximadamente R$ 2.600 mensais. A ideia é tentar equilibrar, já que proporcionalmente quem é mais pobre contribui mais do que quem tem rendas maiores, como explica o economista César Bergo. Em países como os Estados Unidos ou mesmo o Canadá, o sistema tributário é progressivo, faz com que o imposto cobrado reduza a desigualdade.
pois os mais ricos acabam pagando mais impostos e aí faz com que o governo possa fazer uma política social. No Brasil, em função da concentração de renda, você tem uma desigualdade muito grande, acaba então tendo essas distorções, onde o pobre acaba tendo que pagar imposto. O economista entende que é fundamental uma reforma na tabela do imposto ainda este ano. Porque você não reajusta a tabela, muitos dos rendimentos são reajustados, acaba colocando as pessoas numa faixa de renda maior e aí é cobrado imposto, como aconteceu agora. Era preciso fazer uma medida em que ajustasse esse ponto, para que as pessoas até 2 salários mínimos continuassem não pagando imposto. Agora, se nada for feito, eles vão recolher em torno de 13 a 14 reais de imposto de renda na fonte. Mas existe também o ajuste anual. Ali você tem algumas condições também que o governo acaba trabalhando, que reduz, por exemplo, os descontos, né? Então acaba aumentando o imposto também. Tudo isso acaba impactando realmente e acaba, então, as pessoas pagando mais impostos. O presidente Lula prometeu ainda isentar quem recebe até R$5.000 por mês até o fim do mandato. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora. E a Prefeitura de Goiânia confirmou 231 casos de dengue e outros 844 em investigação. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde na última segunda-feira, no Boletim Epidemiológico Arboviroses. Os dados desse ano apresentam uma redução de 45,9% em relação ao mesmo período de 2023 de dengue em Goiânia. A redução de casos de dengue também foi registrada no estado de Goiás como um todo. No entanto, a Prefeitura alerta que os cuidados precisam ser redobrados por toda a população da capital para que os números permaneçam controlados. Em todo o país, os dados são alarmantes, com mais de 55 mil casos notificados nas 2 primeiras semanas deste ano e 6 mortes. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, o estado corre o risco de ter epidemia de dengue, pois há circulação simultânea de 4 sorotipos. Em 2023, a capital confirmou mais de 19 mil casos de dengue, com 36 casos graves. A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica que pode variar desde casos assintomáticos até quadros graves. Entre os sintomas estão febre alta, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo e dor abdominal intensa. E em Goiás, houve mais de 830 transplantes de órgãos e tecidos em 2023. O número corresponde a um aumento de 46,9% em relação aos procedimentos efetivados em 2022, segundo dados da Gerência de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. No entanto, 2.105 pessoas estão inscritas na fila de espera. O levantamento também demonstra que em 2023 foram contabilizados 113 doadores de órgãos, um aumento de 39,5%, número que superou então recorde histórico registrado em 2018, quando houve 89 doadores. Já o número de doadores de tecido ocular subiu para 443, um aumento de 51,2%. O transplante de córnea passou de 399 em 2022 para 621 em 2023, o que representa um crescimento de 55,6%. Ano passado foram registrados ainda 37 transplantes de medula óssea, um aumento de 37%, 153 de rins, aumento de 35,4% e 9 de fígado, um aumento de 28,5%. Pelo menos 90% dos transplantes renais foram realizados no Hospital Estadual Dr. Alberto Rácio, HGG, referência do estado para esse tipo de procedimento. E a polícia prende membros de quadrilhas que, devido ao intenso combate ao roubo de carros em Goiás, estão subtraindo veículos em São Paulo, enviando peças para o estado. Detalhes dessa operação com Rafael Mesquita. A investigação começou há 1 ano e meio, depois que um caminhão vindo de São Paulo com nota fiscal de carga de sucata de carros foi abordado na BR-153 em Morrinhos, no sul do estado. O caso passou a ser monitorado e foi descoberto que carros roubados em São Paulo estão sendo desmanchados e as peças trazidas para venda no comércio irregular de Goiânia, na Vila Canaã. A delegada responsável pelas investigações, Rafaela Aze, afirma que trata-se de uma organização criminosa bem articulada, com várias funções e integrantes sendo recrutados em Goiás.
para praticar esse comércio aqui no estado de Goiás, desses veículos que são subtraídos em outros estados, várias pessoas estão nesse núcleo criminoso. Então, nós temos identificados já os assaltantes em São Paulo, as pessoas que pegam esses veículos e cortam esses veículos em partes, tem quem adultera, quem raspa, quem suprime o sinal identificador, os motoristas que transportam e transportam com o conhecimento de que aquela carga é uma carga produto de crime. Não sem razão, alteram rota, esperam em postos de combustíveis o melhor horário, o horário combinado ou o momento em que eles podem descer na região da Canaã com a presença de mais de 10, 15 chapas para rapidamente retirar essa mercadoria, essa carga de dentro desses veículos. E para além disso, lógico, nós temos os comerciantes, as pessoas que encomendam. Foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão em Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Ao todo, 20 pessoas foram presas e 17 veículos foram apreendidos. Somente em uma loja na Vila Canaã, a polícia identificou 8 carros prontos para o desmanche. O titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, Danilo Martins, alerta sobre as consequências para as empresas envolvidas no esquema criminoso. As lojas de revenda dessas peças que são identificadas como envolvidas na venda de peças de veículos roubadas e furtadas, elas, além da ação penal que recai sobre elas, elas também devem ser descredenciadas pelo Detran e proibidas de continuar atuando nessa área. Com a queda no número de roubos de veículos em Goiás, as organizações criminosas migraram para diferentes tipos de crime, avalia o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no estado, Tiago Queiroz. Depois que o crime de furto e roubo de veículo zerou praticamente no estado, dada essa integração das forças de segurança pública, os criminosos passaram a mudar o procedimento de furtar e roubar veículos, picotando esses veículos, repartindo esses veículos em várias peças, acondicionando em veículos de carga para transportar e trazer para dentro de Goiás e abastecer o mercado automotivo ali da Vila Canaã, ali daquela região que comercializa peças de veículos. Os suspeitos serão indiciados por receptação, adulteração, furto e roubo de veículos. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46 agora, e a base garantiu os 3 pontos para o Cruzeiro na estreia do Campeonato Mineiro deste ano. Em jogo que caminhava para o empate de 2 gols anulados, o jovem João Pedro, de 20 anos, marcou aos 49 do segundo tempo, garantindo a vitória da Raposa por 2-1 sobre o Vila Nova. Com o resultado, o Cruzeiro aparece com 3 pontos no Grupo A do Campeonato Mineiro. Vila Nova, que está na chave B, passa em branco na primeira rodada do estadual. São Luís e Inter de Porto Alegre ficaram no 0-0 na noite desta quarta-feira em Ijuí. Em partida fraca tecnicamente, os erros chamaram mais a atenção. Com o resultado, o Inter soma 4 pontos e está em 5º lugar no Gauchão. O São Luís tem 2 e é o 6º. Na próxima rodada, o Colorado encara o Ipiranga. A partida será disputada neste sábado às 16h30 no Beira-Rio. Meia hora antes, o São Luís entra em campo, para enfrentar o Caxias no Centenário. E o Goiás venceu o Anápolis por 1-0 na noite de ontem pela 3ª rodada do Goiano e assumiu a liderança. O Verdão ganhou com gol de Juninho, responsável pelo lance que decidiu a partida no estádio da Serrinha, em Goiânia. O Goiás pula para a primeira posição com 7 pontos e agora seca o Goianésia, que joga na quinta-feira. O Anápolis estaciona nos 3 pontos e é o 7º colocado. No fim de semana, o Verdão visita a Aparecidense sábado às 16 horas no Aníbal Batista de Toledo. O Galo da comarca recebe o Craque no domingo às 16 horas no Jonas Duarte. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h48. A quarta-feira chegou ao fim com preços futuros do milho contabilizando movimentações positivas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa de R$ 64,80 e R$ 66,91 após se recuperarem de baixas na abertura do pregão. O vencimento março 24 foi cotado a R$ 66,91, uma alta de 0,94%. Já o maio 24 valeu R$ 66,40 a saca, uma elevação de 0,94%.
O julho 24 foi negociado por R$ 66,00, com um ganho de R$ 1,07%. Já o setembro 24 teve o valor de R$ 64,80 a saca, com uma valorização de 1,41%. As cotações do milho brasileiro acompanharam as altas vindas da Bolsa de Chicago nesta quarta-feira e seguem demonstrando que pode atingir patamares mais altos no decorrer do ano. Já no mercado físico brasileiro, o preço da saca do milho mais caiu do que subiu nesse meio de semana. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas identificou valorização apenas em Itapetininga e Campinas, em São Paulo. Já as desvalorizações apareceram nas praças de Não Me Toque, Nonoai, Rondonópolis, Primavera do Leste, Alto Garças, Itiquira, Sorriso e Luiz Eduardo Magalhães. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03, agora já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. Nomeado para exercer o cargo de ministro de Justiça e Segurança Pública a partir do dia 1º de fevereiro, Ricardo Lewandowski convidou formalmente o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a permanecer no cargo. O delegado aceitou continuar à frente da corporação. Desde quando foi convidado por Lula para exercer o cargo no lugar de Flávio Dino, Lewandowski tem dito a avaliação dele sobre a Polícia Federal é positiva e que a corporação tem atendido plenamente as expectativas do presidente. As tratativas sobre a transição do Ministério da Justiça e a definição de cargos ocorrem desde 11 de janeiro, quando Lula anunciou oficialmente a escolha do novo ministro. O Procurador-Geral da Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, vai assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública, órgão dentro do Ministério que centraliza a relação do governo federal com as polícias estaduais e guardas municipais. As alterações climáticas provocadas pelo fenômeno conhecido como El Niño contribuem para infestações por Aedes aegypti e para a explosão de casos de dengue registrada no Brasil. Isso porque a combinação de altas temperaturas e chuvas intermitentes é a receita perfeita para a proliferação do mosquito. O alerta é de infectologistas. Infectologista graduado pela Universidade Federal da Bahia e descobridor do vírus Zika no Brasil, o médico Antônio Carlos Bandeira explicou que um corredor climático que sai do centro-oeste e desce pela porção oeste das regiões sudeste e sul acaba por contribuir para o aumento de casos da dengue não só no Brasil, mas em países vizinhos, como Paraguai e Argentina. O infectologista e consultor da Organização Pan-Americana de Saúde para a Dengue, Kleber Luz, detalhou que o El Niño, de fato, contribui para o aumento do número de casos da doença, uma vez que eleva a temperatura do mar e, consequentemente, do continente. Ministério anuncia 55 milhões de reais para combate à hanseníase no país. Bruno Moreira é quem traz essa informação. Prevenção e o tratamento da hanseníase no Brasil vão receber investimento de cerca de 55 milhões de reais neste ano por parte do Ministério da Saúde. A maior parcela de recursos, na casa dos 50 milhões de reais, será repassada diretamente para ações prioritárias em 955 municípios. O objetivo é a eliminação da doença como problema de saúde pública no país. O anúncio foi feito nesta terça-feira em Brasília. A secretária substituta de Vigilância em Saúde e Ambiente, Angélica Espinosa Barbosa, destaca a parceria com estados e municípios para atingir a meta. É uma ajuda pontual para estados e municípios, principalmente os municípios com alta carga da doença, que são quase 1.000 municípios, né? Mas para tentar organizar as redes de serviço. Porque o que seria do Ministério da Saúde se não tivesse essa parceria de trabalho conjunto com estados e municípios, que é a base da nossa tripartite. O anúncio ocorre em meio à programação temática do Janeiro Roxo, campanha que chama a atenção para a doença crônica. A hanseníase pode afetar qualquer pessoa com a perda da sensibilidade em mãos, braços, pés, pernas e olhos e ainda é capaz de causar incapacidades permanentes. A classificação das cidades como de alta endemia ocorre porque elas apresentam registro de mais de 10 casos para cada 100 mil habitantes. A gente está unido para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com hanseníase e partir para a eliminação. Porque
É o momento da gente discutir os desafios e as oportunidades. O que é que a gente pode estar fazendo melhor para não estar fazendo mais uma vez o mesmo, mais do mesmo. Então, a gente precisa caminhar e dar um passo à frente. Entre as principais ações previstas para os municípios selecionados estão a busca ativa para a detecção de novos casos, a aplicação de testes rápidos nos contatos de casos registrados a partir de 2023 para rastreio das pessoas com mais chance de adoecimento e o resgate de casos em situação de abandono. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. Embalada pela alta aprovação em Goiás, com a primeira colocação no ranking de governadores, a candidatura de Ronaldo Caiado à presidência da República já deixou a dimensão estadual, ganhou corpo e é tratada como natural pela imprensa nacional. Prova disso são a citação do goiano pelo governador Tarcísio de Freitas em entrevista no estado de São Paulo e elogios espontâneos de jornalistas programa do Pingo nos Is e a presença cada vez mais frequente no noticiário político da chamada grande imprensa. Aumentaram também consideravelmente os pedidos de entrevistas para veículos importantes do cenário nacional. A inserção do chefe do executivo goiano no debate presidencial ganhou um novo incentivo nessa semana, com a eleição dele para comandar o consórcio Brasil Central, atestando a relevância da liderança de Caiado no cenário nacional. E um homem de 54 anos foi preso em flagrante por importunação sexual em um ônibus, de acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal. O caso foi registrado nas primeiras horas dessa quarta-feira, na BR-153, a unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal em Uruaçu, na região norte de Goiás. A vítima, mulher de 47 anos, fazia o trecho entre Goiânia e Palmeirópolis, no Tocantins, quando informou a polícia sobre o ocorrido. Na sequência, o veículo foi abordado na unidade da polícia, momento em que a vítima desceu do ônibus e relatou o caso aos policiais, que na sequência prenderam o suspeito em flagrante pelo crime de importunação sexual. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Uruaçu, onde permanece preso. A PRF reforça que denúncias diversas, inclusive anônimas, podem ser feitas através do telefone 191. O governo de Goiás abre mais de 30 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos. A reportagem você confere agora com Eduardo Bernardo. O Colégio Tecnológico do Estado de Goiás está com inscrições abertas para 30.770 vagas nos cursos profissionalizantes gratuitos neste primeiro semestre de 2024. Com mais de 800 opções distribuídas em 17 unidades da instituição, a oferta tem o objetivo de atender um amplo público formado por pessoas com 16 anos ou mais e que tenham a partir do ensino fundamental incompleto. Entre os cursos oferecidos estão o de salgadeiro, cuidador de idosos, massagista, maquiagem profissional, mídias digitais e auxiliar em gestão da agricultura, além de enfermagem no atendimento de baixa, média e alta complexidade e projetista de ações em segurança do trabalho. As inscrições permanecem abertas até 18 de junho, podendo ser realizadas no site cotec.org.br ou presencialmente na unidade escolhida. Todos os cursos são ministrados de forma presencial, com opções nos turnos matutino, vespertino e noturno. As unidades dos colégios estão presentes nas cidades de Goiânia, Anápolis, Caiapônia, Catalão, Ceres, Cidade de Goiás, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiatuba, Palmeiras, Piranhas, Porangatu, Santa Helena, Uruana e Jaraguá. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. E com um gol aos 45 minutos do segundo tempo, Vila Nova venceu o Craque por 1-0 na noite desta quarta pela terceira rodada do Goianão. O veterano Apodi, que entrou na etapa final, fez de cabeça após cobrança de lateral para decidir a partida no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão. O Vila Nova chega a 6 pontos e pula para a vice-liderança. O Craque, com apenas um, é o 11º colocado. Os dois clubes voltam a campo no domingo às 16 horas. O Tigre faz o clássico contra o Atlético Goianiense no Oba e o Leão do Sul visita o Anápolis no Jonas Duarte.
E também com um gol do Léo Duarte na reta final do segundo tempo, o Ituano venceu o Corinthians por 1-0 ontem no Novelli Júnior em Itu pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Com essa vitória, o Ituano conquistou os primeiros 3 pontos no Paulistão, ficando na terceira colocação do Grupo A. O Corinthians, com a derrota, permanece com 3 pontos, mas agora na segunda colocação do Grupo C. Ituano e Corinthians voltam a campo pelo Paulistão no próximo sábado às 20 horas. O time de Itu recebe o Guarani do Novelli Júnior, enquanto que o Timão visita o São Bernardo no estado 1º de maio no ABC Paulista. A Aparecidense bateu o Atlético Goianiense e conquistou a sua primeira vitória nesse Goianão. Dragão abriu o placar no primeiro tempo com gol de Gabriel Baralhas, mas na segunda etapa brilhou a estrela de Rafael Luz. O meia marcou 2 vezes e garantiu o triunfo do Camaleão dentro de casa. O Atlético Goianiense conheceu a sua primeira derrota na competição e agora vai se preparar para o clássico de domingo, como dissemos, fora de casa contra o Vila Nova. A Aparecidense, por outro lado, ganha a primeira e vai com moral para receber o Goiás no sábado também no Aníbal. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h13. O Brasil abriu 4 novos mercados para o agronegócio na Ásia. O governo recebeu autorização para exportar bovinos vivos, embriões de bovinos e sêmen bovino para o Paquistão, além de alevinos de tilápia para as Filipinas. Em 2023, o Paquistão importou 298 milhões de dólares do Brasil. Os principais produtos exportados foram fibras e têxteis, o complexo soja e produtos florestais. No ano passado, as Filipinas importaram 918 milhões de dólares do Brasil. O mercado de bovinos vivos aberto nesse mês para o Paquistão gerou uma movimentação de 488 milhões 580 mil dólares para o país no mercado mundial em 2023, refletindo um aumento de 154% em relação ao ano de 2022. E o mercado brasileiro da soja teve apenas negócios pontuais nesta quarta-feira em Chicago. Houve volatilidade e o dólar caiu. Assim, algumas praças no Brasil sofreram pressão negativa. As cotações variavam de estáveis a mais baixas. Não houve reportes de compras pela indústria durante o dia. Confira os preços da saca de soja no fechamento dessa quarta-feira. Em Porto do Rio Grande, caiu de 130 para 129 reais. Cascavel desvalorizou de 114 para 112 reais. Porto de Paranaguá decresceu de 125 para 123. Em Rondonópolis, permaneceu em R$ 106 reais. Dourados se manteve em R$ 107 reais e Rio Verde seguiu em R$ 108 reais. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quarta com preços mais mistos, perto da estabilidade em dia volátil. Na maior parte da sessão, o mercado encontrou suporte em um movimento de cobertura de posições vendidas. No entanto, essa ação técnica perdeu força ao longo do dia e após 2 sessões de recuperação, quando os preços atingiram os melhores momentos em uma semana. O cenário fundamental voltou a pesar, diante da entrada de uma grande safra sul-americana no mercado. Nesta quinta-feira, as atenções se voltam para o relatório semanal das exportações dos Estados Unidos. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h15, 7h15. O INSS liberou consulta aos novos valores do benefício para 2024. Reajuste chega a quase 7%. A matéria é com Humberto Ferretti. Aposentados e pensionistas do INSS já podem consultar o novo valor do benefício para 2024. O procedimento está disponível pelo site ou pelo aplicativo do órgão, além do telefone 135. No começo do mês, o governo anunciou um reajuste de 3,71% para quem recebe acima do salário mínimo. Não chega a ser um aumento, mas sim uma correção pela inflação apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do IBGE. Atualmente, cerca de 12 milhões de pessoas recebem do INSS um benefício acima do salário mínimo. Quem ganhava até então R$ 2.500, por exemplo, passará a receber quase R$ 93 a mais. Já o teto do INSS, ou seja, o valor máximo pago em aposentadorias e pensões, subirá de pouco mais de R$ 7.500 para R$ 7.786,01. Sem esquecer que, em alguns casos, pode haver desconto do imposto de renda e que quem começou a receber um benefício acima do piso ao longo de 2023 terá um reajuste proporcional.
No caso dos 27 milhões de aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo, aí sim haverá ganho real neste ano, uma vez que o reajuste de quase 7% para R$ 1.412 é maior que a inflação. O calendário de pagamentos do INSS de janeiro começa nesta quinta-feira e o cidadão também pode consultar a data em que vai receber por site, aplicativo ou telefone. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. 7h17, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, o governo terá nova portaria sobre regras para o trabalho aos feriados. O poder de compra do brasileiro caiu quase pela metade em 10 anos. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. Voltamos já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26 agora, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, declarou que o governo vai editar uma nova portaria para estabelecer as diretrizes sobre o trabalho do comércio em geral aos feriados. O chefe da pasta discutiu o tema com representantes de entidades de empregadores e trabalhadores nesta quarta-feira em Brasília. A reunião tinha como tema a portaria de número 3.665, que passaria a vigorar a partir de 1º de março de 2024. No entanto, o novo texto ainda não tem uma data definida para ser publicado, mas o ministro enfatizou que ele deve sair em meados de fevereiro e terá a vigência imediata. O encontro contou com entidades ligadas aos trabalhadores, como a CUT, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, a Central dos Sindicatos Brasileiros. A Confederação Nacional do Comércio representou os empregadores. Julimar Roberto, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, ligado à CUT, destacou que alguns setores não serão contemplados com a nova portaria, uma vez que são trabalhos essenciais. O líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, disse nesta quarta-feira que pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, a saída do ministro Alexandre de Moraes à frente da condução dos inquéritos que envolvem os ataques de 8 de janeiro. Marinho afirmou que expressou preocupação com o tom político de Moraes sobre os ataques. Encontrou-se com Barroso por volta de 17 horas dessa quarta-feira, acompanhado dos senadores Hamilton Mourão, Isalci Lucas e Márcio Bittar. Um dos argumentos do líder da oposição é que o ministro Alexandre de Moraes, além de reiteradamente adotar expressões políticas, já disse ter sido ameaçado de morte e, portanto, deveria ser parte do processo e não condutor. Marinho afirmou que também conversou com o presidente do STF sobre a forma como foi conduzida a operação de busca e apreensão do deputado Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara. Segundo o líder da oposição, Barroso se prontificou a levar as preocupações mencionadas tanto ao ministro Alexandre de Moraes quanto aos demais integrantes da corte. E o poder de compra do brasileiro caiu quase pela metade em 10 anos. Quem traz os detalhes é Milena Abreu. O brasileiro está gastando mais e consumindo menos. Em 10 anos, o poder de compra do salário do trabalhador caiu quase que pela metade. É o que mostram cálculos realizados pelo portal G1, com base na variação do IPCA, o índice que é considerado a inflação oficial do país e é medido pelo IBGE. Entre 2013 e 2023, o IPCA subiu 88%. Já o salário médio anual do brasileiro, considerando no cálculo 13º e férias, aumentou apenas cerca de 3%, indo de R$ 38.484 para R$ 39.604, de acordo com pesquisa do IBGE, isso sem considerar a inflação. Trocando em miúdos, sabe aquela sensação de ir ao mercado e ter certeza de que há alguns anos você comprava mais do que está comprando agora com o mesmo valor? É isso. O poder de compra caiu. Com R$ 100 em 2023, considerando preços registrados pelo Diese, o G1 calculou que dava para levar para casa uma cesta com 13 itens essenciais, incluindo 1 quilo de carne, 1 litro de leite, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de pão, 1 quilo de café, uma lata de óleo e um tablet de manteiga. E ainda voltar para casa com troco.
Em 2023, os mesmos R$100 compraram apenas 1 quilo de carne, 1 quilo de pão e 1 quilo de café. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h30. E Goiás tem alerta de perigo para chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. As condições climáticas estão favoráveis para chuvas permanecerem até sexta-feira no estado. Em algumas regiões de Goiás podem ter rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora. A coordenadora do INMET em Goiás, Elizabeth Alves Ferreira, disse que há um corredor de umidade para quem vem desde a região norte do Brasil e vai associar com uma frente fria que está no oceano, na altura do sul da Bahia e na região sudeste. Em caso de rajadas de vento, o INMET orienta para não se abrigar debaixo de árvores, não estacionar próximo a torres de transmissão ou placas de propaganda, já que há risco de queda e pode ocorrer descargas elétricas. Além disso, o Instituto recomenda ainda evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, contou que as pessoas precisam ficar atentas porque as chuvas vêm em volume alto, acompanhadas de rajadas de vento, raios e podem ocasionar problemas como alagamentos. 7h31 e como já dissemos nesta edição do Jornal Verde Vale, o Detran irá intensificar a fiscalização em locais que fazem desmanche de carros. Quem vai trazer os detalhes é Sabrina Vilela. Uma lei que entrou em vigor em 2016, chamada de Lei do Ferro Velho, controla peças de carros desmontados. Quase 10 anos depois, nem metade das empresas que trabalham com desmonte de veículos em Goiás estão regularizadas junto ao Detran. A medida prevê que assim que um comerciante comprar algum veículo em leilão, ele deve fazer o credenciamento de cada uma das peças que irá utilizar. O presidente do Detran, Valdir Soares, conta que existem mais de 4.000 empresas em Goiás de montagem e desmontagem de veículos. No entanto, apenas 55 tinham sido cadastradas junto ao órgão até o final de 2023. De acordo com a lei, o comerciante deveria conseguir mais de 20 documentações para fazer o cadastro. No entanto, a partir de dezembro do ano passado, foi realizado o processo simplificado, que reduziu para apenas 9 itens necessários. Isso fez com que aumentasse para 205 o número de empresas regulamentadas. Valdir Soares conta que o prazo para adesão foi prorrogado para até o dia 31 de janeiro. Já fizemos reunião aqui com a Receita Estadual, com o pessoal do meio ambiente, com Receita Estadual, com todos os órgãos envolvidos na área de fiscalização dessa atividade. Mas o Detran, para simplificar, nós acabamos fazendo essa portaria, onde nós pedimos apenas 9 documentos. Mas mesmo assim ainda a gente não conseguiu o resultado ideal. Mas a partir do dia 31 de janeiro desse ano, Detran inicia um trabalho intenso de fiscalização, começando na Canaã e se esparramando por todo o estado de Goiás. A partir da próxima semana, os empresários que trabalham com desmonte de veículos que não fizerem as mudanças necessárias vão ser penalizados com multa, fechamento do local e os materiais apreendidos ficarão inutilizados. Sobre as penalidades, aquele que exercer as atividades fora do que é exigido na lei pode ser multado a partir de R$2.000 para infrações leves, até R$8.000 as graves. A cobrança poderá ser aplicada em dobro em caso de reincidência, no prazo de 1 ano. Algo que identifica se a empresa de desmonte é regular ou não é o alvará de funcionamento emitido pelo Detran, que deve ficar em evidência no local. Sabrina Vilela, CBN Goiânia.